O Grupo Espírita Amigos Fraternos apresenta. Boa noite a todos que estão entrando. Começar a palestra de hoje, nossa live dos Amigos Fraternos. Hoje será com o nosso amigo Pedro, será o nosso facilitador. Boa noite. Oi, Nath, boa noite. Boa noite. Boa noite a todo mundo que está acompanhando. Boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma das nossas lives, das nossas palestras, onde nós abordamos temas relativos ao Espiritismo, a doutrina do nosso Jesus, né? Que sejam todos bem-vindos. E o tema de hoje é: existem espíritos? É uma questão que é polêmica, né? Para alguns parece óbvia, mas ainda gera muita polêmica, e nosso irmão e amigo Pedro aqui vai nos explicar um pouquinho sobre essa questão. Pedro faz parte do nosso grupo, GEAF, Amigos Fraternos, Grupo Espírita Amigos Fraternos. Também faz parte da Fraternidade de Olinda e Ouro Preto, né? E está aqui hoje para facilitar a nossa palestra, para nos ajudar um pouquinho a esclarecer essas situações. Boa noite, Pedro. Boa noite. Eu posso iniciar com uma prece, fazer uma prece inicial, e você depois fique à vontade para fazer a sua palestra. E a prece final também pode ser contigo? Pode, tudo certinho. É. Então vamos lá, vamos iniciar nosso momento, fechando nossos olhos, nos concentrando, pedindo ao grande Pai Celestial que nos ajude, que nos auxilie em todos os momentos da nossa vida. Hoje, nessa noite, estamos aqui tentando abordar um pouco desses assuntos, estudar um pouco da doutrina dos Espíritos, que os Espíritos vieram nos esclarecer através de Deus, nosso Senhor, dos Espíritos amigos, essa proteção do nosso Pai, de Maria Santíssima, Nossa Senhora, nossa Mãe Protetora, todos os Espíritos protetores, amigos e auxiliares, que sempre nos auxiliam em todos os momentos de necessidade. Que essa palestra, que essa conversação possa ser útil para todas as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento e que possa acender uma centelhazinha de luz em cada coração até onde essa live for se estender. E com a graça de Deus, nosso Pai, damos início a mais uma palestra de hoje, no nosso grupo Amigos Fraternos, que assim seja. Assim seja. Bom, Pedro, fica à vontade agora. Quando tiver faltando uns 10 minutinhos, eu te aviso para você fazer suas considerações finais e a prece final também, tá bom? Tá certo. Muito obrigado. Muita paz para todos. Mais uma vez, uma boa noite. Que Jesus esteja conosco hoje e para todo sempre. Desde antes de começar a conversação da noite de hoje, eu já queria agradecer os amigos fraternos por me possibilitar mais uma oportunidade de servir e trabalhar, né? Esses amigos reunidos, né, todos em conjunto tentando somar um pouquinho mais, né? Claro que nós não somos perfeitos, mas juntando a qualidade de cada um, a gente consegue alcançar um pouquinho mais do objetivo que Jesus nos almeja. E também agradecer à fraternidade lá de Ouro Preto, Olinda, o qual os conhecimentos que eu conseguia adquirir até hoje, eu devo muito àquela fraternidade. Então, desde já eu agradeço ambas fraternidades que agora está comigo no coração. E na noite de hoje eu trouxe uma conversação para vocês sobre o questionamento do existem espíritos, né? Isso está lá no livro dos Médiuns, no capítulo 1,
com o título de Há Espíritos, né? Porque justamente a doutrina espírita é uma religião, uma filosofia, uma ciência muito racional, né? E justamente existem alguns questionamentos que a gente precisa realmente fincar para poder se abstrair de qualquer mistificação. E aí a gente se questiona, por sermos espíritas, por estarmos no movimento do espiritismo, existe realmente espíritos, né? Mas antes disso, eu vou trazer o conceito do que é espírito, né? Se a gente recorrer lá no livro dos Espíritos, na questão 76, tem uma pergunta que diz o seguinte: que definição se pode dar dos espíritos? E a resposta da espírito de verdade, dos espíritos superiores, diz o seguinte: pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação. E aí eu vou parar um pouquinho justamente para grifar. Seres inteligentes, né? Ele possui uma individualidade da criação. E ele continua: povoam o universo fora do mundo material. Ou seja, ele já está em toda parte no universo. Não existe um ambiente circunscrito onde o espírito possa estar. Claro que, dependendo da sua vibração, ele pode ter as suas limitações de atingir determinados ambientes, né, vibracionais. Mas ele está em toda parte, né, fora do mundo material. E aí vale considerar nessa conversação que quando eu me referir à palavra alma, eu vou considerar o espírito como um encarnado. Quando eu falar espírito, aí a gente considera como ele desencarnado, tá certo? E existe também uma nota, e vale também frisar. A palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos, e não mais o elemento inteligente do universo. Mais uma vez, seres extracorpóreos, consciências extracorpóreas, que possuem a sua individualidade e o seu livre-arbítrio, né? Aqui a gente já tem uma definição do que é o espírito, e a gente também precisa adentrar nas questões da propriedade do espírito para a gente poder fazer a facilitação mais específica de que se realmente o espírito existe. Um dos atributos do espírito, que aí a gente vai confundir muito, a gente precisa ter cuidado com isso, é o pensamento, uma das propriedades. O pensamento é um atributo do espírito. Muitas pessoas, e principalmente cientistas, confundem o pensamento como sendo um produto do nosso cérebro, né? Claro que com um cérebro defeituoso, o espírito fica com dificuldade de expressar os seus pensamentos na comunicação com o mundo material. Mas o pensamento não é propriedade do cérebro. O pensamento é propriedade do espírito. E aí, por isso mesmo que quando nós estamos emancipados, ou seja, fora do nosso corpo, nós continuamos também com o nosso livre-arbítrio, nosso pensamento, nosso nível de atuação. Uma das outras propriedades, e aí eu vou frisar um pouquinho, é a comunicabilidade, plasticidade, penetrabilidade e expansibilidade. Frisar porque a gente também pode atrelar essas propriedades ao nosso perispírito. O que seria o perispírito? O perispírito é justamente um envoltório semimaterial que circunda o espírito para que ele possa realmente agir na matéria e se comunicar com o mundo corporal, né? Então, o espírito, mesmo ele desencarnado, ele possui o seu envoltório semimaterial para se comunicar conosco. E aí faz parte também da propriedade do perispírito. Comunicabilidade, porque os espíritos, enfim, tendo a sua individualidade, o seu pensamento, eles podem sim fazer as suas comunicações. Plasticidade, justamente utilizar esse pensamento para moldar coisas que a gente chama de formas pensamentos, e aí a gente vai falar um pouquinho depois. Penetrabilidade, ou seja, ele pode estar em qualquer lugar que o pensamento dele quiser, né? Claro, mais uma vez frisando, dependendo do seu nível vibracional, em certas áreas que ele não consegue, né? Mas ele pode estar em qualquer ambiente. Expansibilidade, que é justamente a capacidade que ele pode se irradiar, né? Por exemplo, como um sol. O sol ele está em um único local.
mas ele consegue ser visto do planeta Terra, do planeta Marte, de Saturno, embora não está em cada um nestes planetas. Ele continua lá, mas a sua luz consegue atingir. E isso também é uma das propriedades do espírito. E, mais uma vez, frisando a questão de sua individualidade, o seu livre-arbítrio. A gente conhecendo de fato o que é o espírito e suas propriedades, agora a gente vai questionar: espírito existe mesmo? A gente vai trazer também um olhar científico dessa questão, né? Porque justamente a doutrina ela se baseia em coisas racionais, onde a gente não crê por crer, a gente precisa de fundos filosóficos e científicos para poder tomar como base a nossa doutrina. Então, primeiro a gente vai ter um olhar científico, depois a gente vai ter um olhar espírita, que é o propósito da palestra. O olhar científico, primeiro, a gente começa questionando a seguinte questão. Contra fatos, não há argumentos. A ciência pensa assim. Como é que a gente sabe, por exemplo, que o ar existe? Porque a gente não vê o ar, né? A gente, por exemplo, pode ligar um ventilador, colocar um papel, e aí o fenômeno que vai acontecer é o papel balançar, como eu estou vendo aí o cabelo de Nath balançando. O papel balança também. E aí, por esse fenômeno, que é também um fato, a gente caracteriza que o ar existe. E a ciência tem uma dificuldade muito grande de identificar o espírito, porque justamente a gente tem os recursos da mediunidade que utiliza os próprios seres humanos para poder se expressar, né? E aí existem alguns questionamentos sobre, será que as ações dos espíritos não são manifestações de transtornos psicológicos dos determinados médios, né? Será que realmente isso não é uma produção inconsciente das próprias pessoas que se dizem estar com a manifestação espiritual, né? A ciência tem uma dificuldade referente a essa questão aí. Mas mesmo assim, a gente tem atributos que a gente pode ter uma visão dos fenômenos instrumentais referente a essa questão. Então a gente vai observar esses fenômenos primeiro fora do nosso movimento espírita, para a gente não ser tão, tão adentrar na nossa área de conforto, né? Uma das questões que a gente tem, por exemplo, é o EQM, né? O que seria o EQM? É da experiência de quase morte, onde pessoas que passam por uma determinada complicação, onde para a medicina, em determinados momentos, ela é determinada como se a pessoa estivesse morta por alguns períodos de segundos ou minutos. E justamente neste momento é que o espírito tem a experiência da vida extracorporal. A sua consciência ainda continua a exercer suas atividades e livre-arbítrio, mesmo com seus fluidos vitais para a ciência está nula, né? E aí eu trouxe para vocês, por exemplo, para a gente frisar essa questão do EQM, uma história do menino chamado Cotton, né? Cotton Burko, que é um americano, hoje ele tem 16 anos, mas quando ele passou pela essa experiência de EQM, de experiência quase morte, ele tinha apenas 4 anos. Ele passou por complicações depois de uma operação de apendicite. E aí ele disse que durante esse período que estava em coma ou quase sem sinais, ele teve experiências fora do corpo e no mundo espiritual. Ele disse, por exemplo, aos seus pais que teve as lembranças, né, assim depois que ele acordou, que ele retornou ao corpo, que teve um encontro com seu bisavô. Veja, ele tinha 4 anos. Ele se encontrou com seu bisavô que jamais conheceu e quando estava como criança, não teve notícias dos seus familiares por ser um parente mais distante, onde esse bisavô conta para ele várias histórias, né, vários fatos que aconteceu no ambiente familiar. E aí, quando vai revelar essas histórias para a família realmente confirma, não, isso realmente aconteceu. Quem foi que contou para ele? Ninguém contou. Né? Então, Cotton, além de ter essa comunicação com seu bisavô, que já havia desencarnado,
ele também sentia a presença no mundo espiritual de uma menina, de uma menininha, onde ela se dizia ser sua irmã, né? Isso, quando foi revelado para os seus pais, foi um pouco estressante no bom sentido, né? Porque eles não tinham filhos, né? Além do Cotton. E aí ela disse, essa menina falou para o Cotton, falou que não tinha nome ainda registrado na Terra porque nem chegou a nascer, né? Que aí foi justamente quando a família conseguiu fazer a ligação de que antes do Cotton nascer, eles tiveram um aborto espontâneo, né, desse bebê, e que justamente era essa menina que havia se comunicado com ele no momento do EQM, do Experiência Quase Morte. Então, é mais um fato para uma criança de 4 anos expressar, onde a família não teve como se render a essas questões, né? Abalou religiosamente, né, por esses fatos. E aí vários pesquisadores foram estudar a história dele, né? Surgiu o livro O Céu é Real e também O Céu é de Verdade, justamente dessa história do menino Colton. Então, isso é um dos mais experimentos que a ciência, mesmo que discretamente, consegue ter o estudo. O outro tipo são as comunicações instrumentais. Os espíritos também se comunicam e se comunicaram por rádio, televisão, telefone e também TV-fone. Ao mesmo tempo que se passava a comunicação por TV, passava por fone. E aí eu posso até dizer que não é DDI nem DDD, é DDGA, descagem direta gratuita do além, né? Onde os espíritos realmente se comunicam, né? A gente pode ter essas informações, por exemplo, de Sônia Rinaldi, onde ela é especialista em transcomunicação e também voltado muito pela parapsicologia, várias obras referentes a essa questão. E a gente também tem uma experiência do nosso amigo e palestrante Clóvis Nunes, né? Onde ele possui também várias obras voltadas para essa questão de transcomunicação pelos espíritos, onde ele narra que um pai havia ido buscar os seus filhos da escola, né? Onde ele havia ido buscar, só que nesse dia estava chovendo muito. Ele teve que ir de carro. Só que chegando perto da escola, ele se atinou que se esqueceu do guarda-chuva em casa, né? Ele teria que descer na chuva, pegar os filhos na chuva e colocar no carro. E aí, chegando perto, ele só pensou e disse assim: eu não acredito que eu me esqueci do guarda-chuva. Que pai é esse que eu sou? Se meu pai estivesse aqui, com certeza ele não esqueceria do guarda-chuva, era a primeira coisa. E aí, quando ele pensou, o telefone dele tocou. Quando o telefone dele tocou, ele viu o número e não teve como se identificar, porque realmente ele não sabia que número é esse, não era dos seus contatos. E aí ele atendeu. Ele já estava chegando na escola. Ele parou, estacionou perto da escola e atendeu. Quando ele atendeu, escutou um chiado de chuva, que realmente estava chovendo. E ele teve paciência, aguardou, e aí, no finalzinho, disse assim uma frase, com a voz do seu pai, que já havia falecido: meu filho, o guarda-chuva não é mais importante que o amor. Então, ou seja, além de saber o que se passava pelo seu pensamento, entrou num contexto que ele estava naquele momento. E aí, quando ele ia falar pai, pai, a ligação caiu. Aí eu, peraí, ele, né? Ele, peraí, o número tá aqui, eu vou retornar para ver se eu consigo contato com ele novamente, né? Isso ele narrando. E aí, quando ele retornou, começa a tocar um telefone público que estava do lado da escola. Aí ele, opa, será que o telefone está tocando ou eu vou desligar? Desligou. O telefone também lá parou. Aí ele voltou a retornar por número. E aí o telefone público voltou a tocar novamente. Aí ele, não, peraí, não vai ter guarda-chuva certo. Eu vou descer e vou lá no telefone público para ver o que é. E quando ele vê, realmente, ele consegue identificar que a ligação que foi feita
foi do telefone público, onde ele já estava ali, ele não viu que tinha ninguém, e muito menos aquele alguém que se possuísse ali não saberia o número dele e as circunstâncias que ele estava vivenciando no momento. Então ele conseguiu determinar que realmente foi a consciência espiritual extracorpórea do seu pai que havia se comunicado com ele. E aí a gente pode se expressar de várias formas, a gente pode dar nome de espírito, consciência extracorporal, ET, e aí é você quem pode dizer. Né? Nós que estamos no movimento espírita, pela consciência e o estudo que a gente tem, a gente determina como espíritos. Né? Outro tipo de identificação que a gente possui também são transportes de objetos. Né? Como assim? Os espíritos têm a malemolência de conseguir mover objetos, claro, com a ajuda de um médium de efeito físico. Mas eles conseguem, por exemplo, mover madeiras gigantes introduzidas em quartos, né? Surgimento de fogo em ambiente inesperado, sem nada de combustão, e eles conseguem transportar esse fogo, e arremessar pedras e outros objetos também. Né? Em Euclides da Cunha, para a gente ter um título de exemplo, e é bom a gente sempre ter um exemplo para afirmar o que a gente está dizendo, tinha uma mulher que estava fazendo um mutirão para ajudar uma chácara de uma família que estava sofrendo algum tipo de obsessão. Né? E aí ela era católica, ela reuniu um grupo de católicos e foi lá com um quadro do Papa João Paulo II fazer uma novena, né, em prol daquela família da chácara, porque estava acontecendo realmente fenômenos de transporte de objetos lá. E aí, quando ela já estava chegando próximo, que tem o hábito da procissão, não é isso? Depois da procissão, ela iria fazer a novena. Quando estava chegando próximo, foi arremessada uma pedra que bateu justamente no quadro do Papa João Paulo II. E aí eles ficaram assim surpresos, querendo ver se realmente tinha alguém do lado, para quem foi que tinha arremessado a pedra, mas não via ninguém. Então vamos continuar, deve ser algum empecilho para realmente a gente não chegar na chácara. E mesmo assim eles continuaram, e aquela mulher que estava encabeçando aquela movimentação em prol do bem, ela também foi arremessada por uma pedra. E aí ela teve que ser socorrida naquele momento, onde ela teve que levar 22 pontos na cabeça por conta daquele arremesso. Então, o espírito que ali estava atuando fez esse fenômeno de transporte e atingiu ela. Outra experimentação que a gente também tem como um exemplo é outra família que passou por 1 ano e 3 meses sofrendo com os transtornos de transporte, onde os espíritos pegaram todos os calçados da família, não era um par, 2 pares, eram todos os calçados da família, e estava pendurando num fio de alta tensão, de mais ou menos 3.000 volts. Para a gente pegar uma sandália daquele dedinho, Natália, e pendurar em algum local, a gente precisa desatarrachar ela. E depois, quando chega lá, atarrachar novamente, porque não tem pegador. E aí os espíritos faziam isso, mas era com todos os pares. Os sapatos eram os cadastros amarrados lá no fio de alta tensão. Ficava em fileirinha. E isso por 1 ano e 3 meses, né? Seguidos. Até que foi chamado pastores, padres, e se desencadeou numa reunião de desobsessão mediúnica para poder solucionar a questão. E aí a gente precisava de uma velocidade muito grande, se a gente for considerar que foi alguém que impôs, né? Uma velocidade muito grande para de uma hora para outra fazer isso, não ter levado choque, no mínimo se ter um eletricista na família, na qual não possuía, não é? E não acontecer nenhum acidente, né? Então, mais uma vez, a gente tem um fenômeno que caracteriza como um fato de uma inteligência extracorpórea atuando, né? Claro que isso a gente consegue ter a observação fora do movimento espírita, né? Desse olhar científico. No movimento espírita, por exemplo, para a gente ter a observação de que espírito existe ou não, a gente tem, por exemplo, a psicografia
e as psicofonias, né? Por exemplo, a gente tem também um caso do médium Newton Souza, que também Clóvis Nunes investigou, né, estudou, onde ele passava, assim como Chico Xavier um tempo atrás, cartas de parentes já falecidos para as famílias que procuravam ele, né? E aí o que foi que Clóvis Nunes fez? Reuniu essas cartas e foi levar para uma perita, porque o médium Newton Souza, ele fazia a sua psicografia, sua caligrafia normal, mas no momento da assinatura era automático, né? Era o próprio espírito que se utilizava da sua mão e fazia a assinatura conforme os documentos. Aí, peraí, eu vou levar para uma perita, para identificar o que é que ela atesta, se realmente é válido ou não é válido. A gente sabe que na legislação, para que a gente possa atestar se a assinatura é verdade ou não, a gente precisa desses laudos, e é laudo solicitado mesmo pelos juízes, onde tem um conjunto de métricas matemáticas, onde diz se realmente a letra é ou não é daquela pessoa. E eles conseguem até identificar se aquela letra não foi guiada. Como assim? Eu estou querendo que Natália assine um documento para mim, só que Natália não quer assinar. Um exemplo, né? E aí eu dopo Natália, pego o lápis, coloco na mão dela e faço só a comparação, né? Natália meia grogue, ela vai lá assinar com a letra dela, mas não tão eficaz como se fosse só apenas a mão dela. Então, até isso, os peritos conseguem saber se a mão foi guiada ou não para validar o documento. E aí, ele levou para uma perita, disse assim, olha, eu estou com uma série de cartas aqui de parentes e os documentos dele. Eu não queria saber as letras da escrita, não. Só queria saber se as assinaturas batem ou não batem desses parentes. Mas aí é que está o detalhe. Ele não contou que eram pessoas já falecidas. A perita achava que eram pessoas ainda encarnadas, mas não era. Ele não contou. E a perita disse, olha, eu já estou aposentada, eu não estou podendo fazer esses tipos de laudo. Aí ele falou assim, não, mas não é nada judicial, não. É só a título de conhecimento da família mesmo que querem saber. Então tá certo. Você me deu algumas semanas com essa documentação que você me deu em mãos para ver se realmente eu consigo alguma coisa. Para eu lhe dizer se é ou não é do mesmo familiar, tem que ter mais ou menos 95% de imagem de acerto, tá certo? Nessas questões de comparações matemáticas. Se for menos que isso, eu não vou aprovar o laudo para você. Ele está certo, sem nenhum problema, faça isso. E aí passou uma semana, ela já havia ligado para ele, olha, Clóvis, eu já estou com 60% de imagem de aprovação para gerar o seu laudo, viu? Eu já estou crendo que é sim as mesmas pessoas da documentação e dessas cartas aqui que você está me passando. Mas me dê mais uma semana. Aí, Clóvis, não tem nenhum problema, o quanto tempo a senhora puder. E aí, na outra semana, ela fez a ligação para Clóvis, dizendo, olha, Clóvis, eu consegui mais de 95%. Essas cartas, com essas assinaturas, correspondem às assinaturas dos registros desses familiares, assim, que você me passou. Venha cá buscar a documentação. Aí Clóvis foi lá, né, chegou e disse, muito obrigado, né, pelo seu empenho, mas eu só queria dar uma notícia para a senhora. Essas cartas aqui foram escritas há um mês atrás. E essas pessoas aqui estão o atestado de óbito. Faleceram há mais ou menos 5 anos atrás. Aí ela se estarreceu, né? Porque era uma profissão que ela já havia passado mais de 20 anos trabalhando, onde era dificilmente se encontrar um erro nessa questão. Ela se assustou. Não, isso eu não posso crer. As pessoas que escreveram essa assinatura aqui são destes aqui, ela não tem como estar morta. Ela não era espírita, né? E aí, Clóvis, sim, aqui está os atestados. E se a senhora quiser, eu ainda levo para o médium ou a pessoa que produziu este fenômeno que a gente chama de psicografia. Ela disse, pois eu vou querer ir lá? Eu vou querer ir lá e vou constatar se realmente isso acontece.
Agora não fale para ele que eu vou investigá-lo, não. Fale para ele que só é uma pessoa que está curiosa, não diga que eu sou uma perita. E aí ela foi para uma sessão de reunião mediúnica específica de psicografia, e aí ela viu, constatou, e justamente no momento que ele ia fazer a assinatura, ela olhava, né, para ver se ele não estava com alguma coisa lá, para ver se estava fraudando. Né? Então, realmente, ela disse, olha, Clóvis, eu não tenho como negar você, eu tenho certeza que o morto está escrevendo pela mão desse médium, dessa pessoa. Porque a gente não escreve do mesmo jeito, sempre. Sempre tem as formas diferentes. Mas uma curva de um L, a forma que a gente escreve um A, isso matematicamente não tem como fugir. E aí a gente teve mais uma questão da experimentação no movimento espírita. A psicofonia, como eu já havia falado, da expressão dos espíritos, que é justamente que a gente tem como um exemplo o nosso Chico Xavier, né, e vários tantos outros médios anônimos, né. Chico foi um destaque aí na maior antena paranormal, né, que já conhecida, onde, por exemplo, ele falava em línguas que nem conhecia, né. Ele não tinha estudado inglês, espanhol, francês, e mesmo assim, em algumas manifestações, ele falava. E aí ele dizia assim, olha, eu não sei como isso acontece, eu só sei que quando o Espírito está falando, é como se estivesse na minha língua. Para mim, está sendo feito em português, que é justamente a comunicação pelo pensamento, que não tem barreiras de linguagem, né? Mas aí ele fazia esse efeito, que a gente chama justamente da xenoglossia, quando uma pessoa fala na psicofonia em línguas que não conhecia. Então, além disso, nós temos as escritas diretas, né? Que a gente, além de não ter um médium psicografando, nem ter a fala, mas mesmo assim no papel aparece escrito a mensagem lá do espírito, né? Está sendo dito o que ele quer passar, a sua mensagem. E aí a gente tem mais uma confirmação de que a gente possui uma consciência extracorporal. E é justamente essas consciências extracorporais que disseram que eram os espíritos para Kardec, na construção da nossa codificação, né? Não foi um olhar já voltado, direcionado, não, isso aqui é um espírito que está falando. Foi justamente ao contrário. Os próprios espíritos disseram seus espíritos e os espíritos que viveram na Terra, né? Além disso, a gente tem as questões das materializações por meio do ectoplasma, né? Onde, se a gente for lá pesquisar no acervo da Mansão do Caminho, e aí eu fui lá pesquisar, a gente tem, por exemplo, Divaldo Franco, numa reunião mediúnica, emanando dos seus orifícios nasais, bucal, como se fosse uma coisa vaporosa, leitosa, onde a partir do momento que ia saindo dos seus orifícios, ia começando a ser moldada flor branca, onde no final da reunião mediúnica, essas flores foi destinada a todas as pessoas da reunião, e tinha mais de 5 pessoas. Para a gente ter pelo menos a noção de que foi um fenômeno que ele produziu, da consciência dele, no mínimo, a gente tem que considerar que ele é um artista plástico. E a gente sabe que Divaldo Franco não é nenhum artista plástico, né? Então, justamente, os espíritos utilizando de um médium de efeito físico, pegando esse ectoplasma, moldava no ar justamente aquilo. Outros acervos que a gente tem também disponível na internet, e aí, mais uma vez, considerando o olhar do movimento espírita, é do nosso Chico Xavier também, né? Onde Chico, junto com outro médium, estava presente numa reunião que possuía a questão do ectoplasma, e o espírito utilizava daquela coisa vaporosa e leitosa, e que a ciência também já estudou, ela sabe que tem células humanas ali presentes, porque é emanado do próprio médium,
fluidos das células humanas, perdão. E que ele formava o corpo do próprio espírito, onde você poderia sentir o calor, poderia tocá-lo, como se o espírito estivesse ali vivo. Ele estava vivo, mas com o corpo, né? E aí, em questão de segundos ou minutos, aquela coisa se desmaterializava e formava um fluido que se evaporava, né? Então, são coisas que a gente pode juntar e, mais uma vez, questionar. Existem espíritos? E aí a frase da ciência, contra fatos não há argumentos. A gente tem, sim, uma consciência que sobrevive fora do corpo, né? Agora eu não consigo mostrar para vocês, porque eu estou fazendo aqui uma live pelo Instagram, as imagens que eu consegui obter para mostrar, né? Porque nesses recursos assim de live de Instagram, Nath, a gente só pode fazer com a tecnologia 3G, que é goela, garganta e gogó. Não tem mais nada. É verdade. A gente não consegue se expressar com mais nada a não ser isso. Mas aí, se alguém que estiver assistindo ou depois acompanhar essa live, pode ir lá deixar o comentário. Pedro, disponibiliza aí os links onde você pesquisou, que aí eu mostro para vocês. Então, a gente agora... Um minuto, desculpa. Falar. A gente pode até colocar na descrição da live depois que vai ficar salva os links para que as pessoas possam ter acesso, né, a esse material que você tem. Pronto, boa ideia. Pode deixar. E aí a gente teve mais o olhar científico, mas aí é uma palestra espírita, né? A gente precisa ter um olhar espiritual, espírita dessa questão. E aí a gente vai se reportar agora ao Livro dos Médiuns, no capítulo 1, que foi a origem da palestra da noite de hoje, né? Lá a gente já tem a denominação dizendo o seguinte: os espíritos não são senão as almas dos homens despojados do invólucro corpóreo. Ou seja, os espíritos não são mais nada do que nós desencarnados, né? E eu ainda vou estender um pouquinho mais. São consciências não só de seres que desencarnaram, mas também de seres que ainda vão encarnar, né? A gente precisa também considerar a questão da reencarnação nesse contexto, mas eu não vou abranger, porque aí dá tema para outra palestra, onde a gente também tem vários fatos dessas questões também das reencarnações. E aí o Livro dos Médiuns traz uma série de questionamentos, né? Por exemplo, credes em Deus? Se credes em Deus, credes que tendes uma alma? Se credes que tem uma alma, credes na sobrevivência da alma após a morte? Se não credes na sobrevivência da alma após a morte, então qual seria o objetivo de nós estarmos aqui neste momento, vivenciando várias vicissitudes e adversidade na Terra, se a gente não vai se utilizar disso posteriormente? Porque vale frisar que eu ia falar até isso no início, a gente precisa ter como premissa também que Deus existe, né? A gente está questionando se os espíritos existem, mas a gente já tem como premissa o que é premissa, que a gente já considera como verdade, que Deus existe. Porque se a gente lançar um olhar para a natureza e ver justamente tudo aquilo que não foi obra do homem e é inteligente, a gente precisa questionar quem foi que criou. E esse ser que criou, no mínimo, é um pouco mais inteligente do que a sua obra, porque foi ele quem criou. E aí a gente encontra justamente Deus. Se a gente vê o nosso corpo humano, por exemplo, ele funciona muito bem, né? E a nossa atmosfera da Terra, se fosse um pouquinho mais ou um pouquinho menos, atomicamente falando, a vida é inviável. Se algo fosse surgido pelo acaso, seria como se as coisas soubessem que estivesse acertando e continuasse acertando. Então, se ele sabe que está acertando e continua acertando e quer acertar, ele é inteligente, tem uma inteligência ali.
o nosso mapa genético, cada célula sabe, no momento da formação no útero, o que é que vai ser feito, o que é que vai ser formado. Então, quem foi que codificou isso? A gente encontra Deus. Então, tendo como premissa, a gente questiona a questão da mensagem da noite de hoje. Aí a gente ainda tem quantos minutinhos, Nath? Ainda temos 16 minutos. 16 minutos, pronto. A gente vai adentrar também em vários outros questionamentos do Livro dos Médiuns nessa questão. Por exemplo, existe o questionamento de que, se o ser pensante, extracorpóreo, que existe em nós durante a vida, não mais pensa depois da morte, qual é o sentido da individualidade, né? Nessa questão do entendimento da construção que a gente faz durante a vivência na Terra. E, ok, eu acredito que ele existe após a morte, mas eu não acredito que ele pode se comunicar, Pedro. Eu acredito no esquecimento, eu não acredito nessa questão. Aí a gente questiona. Que se continua a pensar, está inibido de pensar naqueles que amou. Porque se, por exemplo, eu desencarno agora como Pedro, nesta última experiência, e eu vou esquecer depois, qual seria então a questão do mérito do julgamento de algo que eu vou esquecer depois? E mesmo se a gente abstrair da questão do julgamento, quais são as experiências que nós vamos levar para depois, se nós vamos esquecer? Então não tem para que eu conhecer Natália nesse momento. Não tem para que eu viver essas questões, considerando que isso não vai ocorrer, ou o esquecimento, né? E isso, mais uma vez, o entendimento espiritual mesmo do conceito. Terceiro, que se pensa nestes, não cogita de se comunicar com eles. Eu desencarnei, né? E aí eu tenho uma possibilidade de falar com o filho que tanto amo, de se comunicar com uma mãe que tanto amo que for, né? Eu não vou querer, né? Com certeza vou, e eu digo isso por experiência própria minha. Quarto, que podendo estar em toda parte, que a gente já viu lá no início, da propriedade do espírito, podendo estar em toda parte, não pode estar ao nosso lado. Por quê? Não pode estar em qualquer ambiente do universo, principalmente em ambiente vibracional mais fraquinho como o nosso, né? Por que que o espírito não vai estar do meu lado? Com certeza eu tenho essa convicção que existe sim uma espiritualidade a nos acompanhar, principalmente benéfica nessas questões. E dependendo de minhas ações, talvez não tão benéficas assim, né? Quinto, que podendo estar ao nosso lado, não pode comunicar-se conosco. Mais uma vez, eu estou do lado de Natália desencarnada. Vamos considerar isso daqui a uns 10 a 30 anos a mais, tá, Natália? Tá bom. 30 anos tá bom. Que podendo estar ao seu lado, eu não vou me comunicar. Então, qual é o sentido, então, de eu estar ao lado de Natália? Principalmente se eu sou uma consciência inferior que está tentando buscar ainda vivências de quando eu era encarnado, né? Porque se eu sou um espírito que bebo, eu não bebo. Mas se eu sou um espírito que bebo, eu vou procurar pessoas também que bebem, justamente para se utilizar daquelas sensações enquanto vivência. É uma consciência só que está fora do corpo, não é nada do outro mundo, né? Sexto, que não pode, por meio do seu envoltório fluídico, atuar sobre a matéria inerte. E aí, pelos efeitos de transporte, pelos efeitos das comunicações por telefone e TV, a gente sabe que a consciência espiritual, a consciência extracorpórea, consegue sim atuar na matéria inerte. Sétimo, que sendo-lhe possível atuar sobre a matéria inerte, não pode atuar sobre um ser animado. Veja, se a comunicação é feita por pensamento,
como é que eu não vou conseguir atuar num ser animado, por exemplo, como um médium, né? Se uma pedra qualquer eu consigo movimentar, por que eu não consigo utilizar-se para se comunicar com o ser animado, né? Oitavo, que tendo a possibilidade de atuar sobre um ser animado, não lhe pode dirigir a mão para fazer escrever. Veja, se eu consigo atuar em Natália e quero passar uma mensagem para alguém, e Natália tem condições para isso, e é preciso utilizar em ambientes específicos, eu não vou lá utilizar da mãozinha de Natália para mandar uma mensagem? Com certeza vou, né? E nono, que podendo fazê-lo escrever, não lhe pode responder as perguntas, nem transmitir seus pensamentos. Se eu consigo fazer a animação em seres inertes, animados, consigo pensar, tenho livre-arbítrio, pode estar em todo canto, consigo atuar na mão de Natália, porque eu não vou mandar uma mensagem carinhosa para o meu pai, para minha mãe, que está aqui. Com toda certeza, mais uma vez. Mas, infelizmente, até hoje, toda a argumentação que recorrem se resume nestas palavras. Não creio, logo isto é impossível. E isso é um preconceito. Como eu não consigo dizer como é que funciona aquilo, como eu não consigo manipular essas questões, porque é muito espiritualizada, eu vou simplesmente dizer que não acredito, né? Mesmo observando esses fatos do ambiente científico, né? É muito mais fácil se expressar dessa maneira. E aí, com isso, tendo esse conhecimento, a gente consegue desmistificar várias coisas. Por exemplo, as questões de fantasmas cinematográficos não existem, né? Efeitos anormais de contos de fadas, de filme de terror, né? Hoje é dia 31 de outubro, né? Comemoram lá nos Estados Unidos essa questão, mas é uma coisa realmente criada fantasiosa, embora com fundos de verdades, e anjos e demônios, né? Será que justamente não são espíritos que atingiram um grau, são consciências que já atingiram um grau de perfeição que a gente pode caracterizar como anjo, ou espíritos que estão ainda muito mais inferiorizados, que a gente caracteriza por um nome de demônio só para poder entender, né? A gente precisa aí observar essas questões. E para finalizar, né, Nath, que eu sei que já está chegando próximo aí do fim, deixar a mensagem, 8 minutinhos, deixar a seguinte mensagem como um questionamento. A partir do momento que a gente tem como consciência que nós sobrevivemos pós-amor, que nossa consciência existe pós-amor, já estou dando a resposta da nossa palestra de hoje, né? O que estamos fazendo na nossa vida considerando a imortalidade? O que é que nós estamos fazendo? E aí deixo para cada um que está acompanhando pensar, será que eu estou consumindo muito mais do meu tempo em trabalhos materiais para crescer, para ganhar mais dinheiro, para eu conseguir mais dinheiro, para conseguir comprar um carro, uma casa, e depois que conseguir comprar um carro, uma casa, eu querer multiplicar isso? Sim, mas considerando a imortalidade, você vai levar o dinheiro, a casa, o carro, você vai levar as experimentações muito materialistas que você possui aqui após o seu desencarne. Eu, como consciência, Pedro, o espírito não consegue fazer assim, ó, e pegar. Ele precisa ainda de um agente do mundo que está aqui vivenciando, né? Então, o que é que nós estamos fazendo, né? O que é que nós vamos considerar como a questão do entendimento espiritual? Será que não vai valer mais, enquanto consciência, a caridade que eu estou fazendo ao outro? E aí pode ser com uma prece, pode ser um ouvir, pode ser disponibilização do tempo de me ouvir agora, como o Nato está fazendo, e mais ou menos 10 pessoas, e muito mais depois que vai acompanhar.
será que não são justamente essas questões que a gente não precisa considerar tendo a vida imortal, né? E aí eu digo imortal do tipo, a partir do momento que nós somos criados, que em algum momento que a gente não sabe, nós somos criados, né? E aí a existência de toda uma vida. Ô, Pedro, Finalizando, pode falar. desculpa interromper. Isso tudo que você falou me veio uma reflexão de uma música que eu gosto muito, de Paulinho Mocha, que diz assim: se o mundo fosse acabar, me diga o que você faria. A gente se colocando nessa posição de que, trocando um pouquinho a frase, tipo, se a vida acabasse por aqui mesmo, o que é que você faria? Você agiria da mesma forma ou de forma diferente? Né? Uma reflexão também para a gente fazer, né, sobre a vida. Se a vida por Exatamente. aqui acabasse, você ia agir da mesma forma que você age hoje, não é? Exatamente. Eu me lembro até de uma questão exposta até por um dos nossos amigos, a Vani, onde mesmo que a gente não compreendesse a vivência espiritual pós-morte, no mínimo, a gente tem que se dar o melhor. Porque se vai ter apenas essa vida, que nada vai existir depois, então vamos fazer o melhor, né? Precisa desandar tudo, tendo essa consciência do que não existe, né? Mas diante das observações que aí nós temos, espíritas e não espíritas, a gente consegue compreender, sim, existe essa existência pós-morte e a gente precisa considerar aí essa questão. E aí, para finalizar, eu trouxe aqui uma mensagem que a gente consegue encontrar numa fonte de Amigos Chico Xavier, que diz o seguinte: o Espiritismo me explicou quem sou, de onde vim, para onde vou e o que estou fazendo neste planeta. Ensinou-me que é preciso olhar para dentro de si, compreender-se para poder compreender o próximo. Pois se eu tenho meus conflitos, falhas, erros, dificuldades, defeitos, com certeza todos que convivem comigo neste mundo também têm. Estamos todos numa luta, numa guerra interior, brigando inteiramente para corrigir essas falhas. Ensinou-me que livre-arbítrio não é propriedade minha, mas de todos. Por isso devo respeitar quando alguém pensa e age diferente de mim. Não tenho o direito de impor nada a ele. E quando uso mal o livre-arbítrio, haverá uma consequência que terei de reparar nesta ou na outra encarnação. O plantio é livre, mas a colheita obrigatória. Que tenho direitos, mas tenho também obrigações. E que meu direito acaba quando começa do próximo. Ou vice-versa, eu acrescento. Ensinou-me que todas as religiões são boas e, consequentemente, devo respeitá-las, porque gosto que respeitem a minha. Ensinou-me que a salvação não depende da religião, mas da prática da caridade para conosco e com o próximo. Mostrou-me que o próximo é qualquer pessoa que convive conosco neste planeta, seja ele de outra religião, de outra cor, orientação sexual, rico ou pobre. Enfim, devemos ajudar e conviver bem com todos, respeitando sem discriminações. Ensinou-me que caridade não é esmola, mas também tolerância, paciência, abraço, amigo, mensagem consoladora, visita a doentes e preces. Ensinou-me que ser cristão vai além de cultos externos, de rótulos religiosos, de declarações de amor vazias, sem a prática dos ensinamentos do Cristo. Enfim, que a fé sem obras é morta. Ensinou-me que Jesus é nosso guia e modelo a ser seguido. Explicou-me que cada um está em um grau de evolução, que temos um passado reencarnatório que está presente nesta encarnação, que estamos resgatando e reparando erros, e convivemos na família com afetos e desafetos, para aprendermos a amar, a reconciliarmos e perdoar.
O Espiritismo nos alivia e nos dá força para seguirmos, buscando ser hoje melhor do que ontem, e tentando ser amanhã melhor do que hoje. Essa é a minha cartilha da vida, difícil de ser seguida e praticada, mas dela eu me alimento todos os dias na busca incessante de me tornar uma pessoa melhor. Era isso que eu queria deixar como mensagem na noite de hoje. Vamos fazer a nossa prece para finalizar. Eu queria fazer uma prece em música. Através de humildes palavras, nós viemos te agradecer por tantas graças recebidas. Obrigado, viemos dizer. Obrigado, Jesus, obrigado. Nunca vou me cansar de dizer. Agradeço, meu Deus, agradeço, por Espiritismo pertencer. Se as dores nos batem às portas, as tristezas e decepções, saberemos como recebê-las, as chamando de nossas lições. Obrigado, Jesus, obrigado. Nunca vou me cansar de dizer. Agradeço, meu Deus, agradeço, ao Espiritismo pertencer. Muita paz para todos, que novembro seja um mês maravilhoso. E muito obrigado pela visualização e presença de vocês. Obrigado, viu, Nath, pela sua Obrigada, mediação. Pedro. Eu que agradeço por tudo. Obrigada a todo mundo que participou. Tenham uma boa noite. Todos fiquem com Deus. Tá? E vamos Até a próxima. encerrar a live hoje. Beijo, beijo. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.